Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o IKB, Instituto Kardecista da Bahia, com muita satisfação. Eu sou Patrícia Lins e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante, que é o honrar pai e mãe. E dentro desse tema, a gente tem muitas abordagens possíveis à luz de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 14. E para hoje, nós vamos propor algumas reflexões que também nos são apresentadas pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco nessa obra, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nessa obra, capítulo a capítulo, Joana, como sempre, na sua psicologia espírita, na sua série psicológica, sempre constrói esse conhecimento em cima da codificação kardeciana, em cima daquilo que é proposto pelo Evangelho de Jesus. A cada capítulo, ela referencia um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de fazer algumas reflexões com base na Psicologia Profunda de Carl Gustav Jung. E no capítulo de número 20, ela vai versar sobre o amor filial, que é um dos temas do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial no item 8, em que vai haver essa apresentação da piedade filial, do dever filial, do amor aos pais. Então a gente vai ter condição de conversar um pouco sobre tudo isso. Antes de mais nada, da gente começar a adentrar pelos conhecimentos que Joana nos oferta, nos apresenta, é importante que nós pensemos que o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, é colocado após o perdão, presente como tônica da maioria das mensagens do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Depois de falar sobre a aceitação, como está no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Depois da proposta do amor incondicional, presente no capítulo de número 12, amai os vossos inimigos. Depois de falar sobre o desinteresse pessoal, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Essa ordem dos capítulos, né, colocada por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, definitivamente não é o acaso. Nos mostra o quanto que para exercer, né, essa piedade filial, honrar ao nosso pai e à vossa mãe, nós nem sempre vamos ter nessa missão uma tarefa fácil. Quase sempre não. Então, o perdão precisará permear, porque é uma dinâmica relacional onde vão ressurgir conflitos, embora a gente tenha experiências, né, de relações de pais e filhos com muita concordância, com muita afinidade, com muito amor envolvido. Precisamos exercitar a aceitação para aquilo que a gente não concorde, para alguns aspectos dos nossos pais que porventura a gente não ache correto ou esperaria mais por serem os nossos pais. Muitas vezes a gente conserva uma fantasia infantil deles serem melhores do que efetivamente são, mas cada um dá o que tem. É uma proposta para esse amor incondicional que não vê os próprios interesses, no sentido que muitas vezes nós seremos frustrados, não seremos atendidos. Os pais, como todo e qualquer ser humano, falham e faltam, são imperfeitos. Então, nesse sentido, é importante a gente observar que a forma de nos relacionarmos com eles fala muito sobre as fantasias que a gente tem a respeito deles. Cada um de nós forma uma imagem das outras pessoas com as quais nos relacionamos, em especial com os nossos pais. Isso se dá de um modo muito estuante, né? Então, essa mensagem, né, do honrai pai e mãe, ela é escrita após mensagens no Evangelho como o orgulho e a humildade, a paciência, obediência e resignação, a indulgência, o egoísmo, o ódio, o óbolo da viúva que deu tudo de que tinha para o seu sustento.
Então é importante nós observarmos que essa relação às vezes é conflituosa, desafiadora. E se o evangelho nos ensina caridade sempre, caridade para com o próximo, caridade para com os nossos pais, mais que caridade, piedade para com os nossos pais, para nós isso também deve se dar. Então, acima de tudo, nós também temos que nos perdoar pela nossa capacidade de assimilação, de expressão, embora isso não deva nos subestimar ou nos fazer desanimar no esforço de amar, que é bastante sofrido, é bastante doloroso, deve nos incentivar sempre a crescer moralmente, a evoluir, mas a gente também precisa ter paciência com o nosso tempo. E assim também é que nós vamos desenvolver essa indulgência em relação aos nossos pais. Só para citar um exemplo disso, na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, no trecho em que Emmanuel narra o reencontro de Saulo com seu pai Isaque, ele vai descrever: Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante, mas, buscando vencer a si mesmo, respondeu ao servo que trazia do seu pai um saco, uma pequena sacolinha cheia de moedas, porque o pai havia pedido para Saulo escolher, ou eu ou o Cristo. E Saulo disse: ambos precisamos de Jesus, meu pai. Só que o pai, judeu, fariseu, arraigado às suas convicções, não estava aberto a aceitar a mensagem cristã. Então Saulo sai da casa, né? Não foi exatamente escorraçado pelo pai, mas é como se fosse. O pai não aceitava aquela condição de Saulo porque achava que ele estava doente ou louco ou demente. Então, apiedado do seu filho, pede que um servo encontre-o e dê aquela sacola cheia de dinheiro para que ele pelo menos tenha como se manter minimamente pelos próximos dias. Porque nessa conversa, que foi bastante tensa, o pai chega a dizer: eu espero que o Cristo lhe dê condições de se prover, né? E acaba se arrependendo, né, disso. Então, Saulo guarda no seu bolso o orgulho do homem velho e responde ao servo: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, essa é uma postura de honrar pai e mãe. Era o que Saulo queria fazer? Definitivamente não. Mas ele compreendeu naquele momento. Veja que aqui a gente não está falando de relações abusivas, de cenas de humilhação, né, do pai em relação ao filho. Pelo contexto da história, a gente percebe que Isaac não tinha condições de dar ao filho uma compreensão, um entendimento de que ele careceria naquele momento. Então, Saulo entende a limitação do pai, falho, imperfeito, e por reconhecer inclusive as próprias falhas, tenta exercitar esse desprendimento, né? E com isso vai trabalhando, e esse trabalho da humildade é sempre um trabalho doloroso, vai trabalhando seu orgulho naquele momento e acaba agradecendo a oferta do pai, que realmente lhe seria de muita utilidade. Mas para chegar nesse ponto, né, dessa postura de Saulo, que bem se vê já é uma postura madura, ele passou por uma série de experiências. E é importante também a gente falar sobre isso, para que na condição de filhos nós percebamos o quanto as experiências podem nos elevar e nos dignificar. Ele passou pela cegueira e cura por Ananias em Damasco, o homem a quem ele estava perseguindo e queria matar, porque Ananias havia ensinado, né, dado aulas, falado sobre o evangelho, evangelizado Abigail, que era sua noiva, que acabou falecendo. Ele havia prelecionado na sinagoga de Damasco, contado com a indiferença dos fariseus, sobretudo de um amigo seu íntimo, Sadoc. Houvera reencontrado com seu tutor Gamaliel em Palmira. Tinha estado por 3 anos consecutivos no oásis de Dan,
recomeçando a vida como tecelão, confessou publicamente seus crimes para Áquila e Prisca, que era o casal que o acompanhou nesse tempo do deserto, retornou humilhantemente para Damasco, perdendo todas as prerrogativas que tinha, dando as costas para todos os benefícios e privilégios de que gozava, foi preso, ou pelo menos assim quiseram fazer, em nome do Sinédrio, o Sinédrio ao qual serviu, né? E em nome do qual, né, com cuja aprovação, anuência, ele fez essa expedição rumo a Damasco, fugiu para Jerusalém, visitou a casa onde morava sua irmã Dalila, contou com a indiferença de mais um amigo, Alexandre, bateu à porta da casa do caminho, né, é, da primeira vez, sem ser acolhido. Aí ele fica um tempo na estalagem de Judas, não o Judas, né, do Evangelho, mas outro Judas, e depois Barnabé faz uma visita a ele e ele retorna à casa do caminho. Depois, em conversa, né, principalmente com Simão Pedro, ele decide retornar a Tarso, encontra o pai e acontece tudo isso, né, esse retorno, enfim, de um certo modo traumático. Então veja por quais experiências ele passou nessa longa caminhada em que ele precisou reflexionar sobre as próprias convicções, reflexionar sobre a condução da sua vida, pensar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é o meu pai, que são propostas íncitas também em um Evangelho segundo o Espiritismo, porque de um modo muito impressionante, né? Jesus jamais tergiversou em relação aos laços consanguíneos. Como Messias, como Filho unigênito de Deus, ele sabe, né, ele conhece o pensamento divino e o reflete sem interferências, sem ruídos, e sabe da importância da família como celeiro das operações sociais, de como o espírito pode se haver com os seus próprios conflitos e seguir adiante. Mas quando ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, era uma forma dele eleger a fraternidade universal como esse grande laço que liga-nos a todos numa grande lei de cooperação. Então não é que a nossa família consanguínea não seja importante e a partir de agora a gente dá as costas para ela e temos a fraternidade universal, temos a família, né, a humanidade inteira como nossa família. Mas não deixar de praticar o bem e a caridade em nome de servir a família consanguínea, né? Principalmente se ela não entende as missões de que estamos investidos, mesmo porque a nossa relação com Deus, a nossa consciência, né, ética, moral, ela vai definir o nosso destino, tanto o nosso presente quanto o nosso destino. Então, do que adianta estar com uma consciência em frangalhos, dizendo acreditar na imortalidade da alma? Viver conforme a imortalidade é buscar a pacificação da consciência, e isso a gente só consegue através da prática do dever. E entre os nossos deveres está honrar os pais. E aí a gente vai entender um pouco melhor sobre como isso se dá. Honrar aos pais, conforme o Evangelho, capítulo 14, pressupõe piedade filial, compreender a fragilidade moral dos nossos progenitores, vê-los como os nossos irmãos. E às vezes nós sabemos, aqueles que exercem as figuras parentais não foram os que nos colocaram no mundo, né? São pessoas que nem nos viram nascer muitas vezes, mas em relação aos quais a gente tem esse sentimento autêntico de maternidade e de paternidade, e que a gente devota uma gratidão, um reconhecimento, uma consideração, um amor muito grande. Então, honrar ao nosso pai e à nossa mãe é ver os nossos pais como nossos irmãos, como somos perante Deus, manter a estima, o respeito, a obediência, a condescendência. Isso não significa ser submisso em todos os ditames que porventura eles possam propor para nós, mas ter a capacidade de ceder
O Cristo talvez seja o exemplo mais perfeito de uma condescendência que não vira conivência com o mal, de se submeter a certas propostas sem que isso implique, eh, ficar de cabeça baixa perante o erro, né. O Filho unigênito de Deus, que tinha poder para depor todos aqueles que ocupavam os altos postos, romanos, fariseus, todos os hipócritas da sociedade em que ele vivia, submeteu-se à prisão injusta, à crucificação, às flagelações, às humilhações, porque esta era a vontade do Pai. Mas como a gente vai discernir o que é da vontade do Pai e o que é da vontade dos homens? Como eu escolho as cadeias nas quais eu permaneço? Muitas vezes nós empreendemos esforços para lutar contra certos grilhões em que, em cujas conjunturas nós nos encontramos e não conseguimos. Vocês concordam que, caso o nosso esforço, movido pela boa vontade, pela prática do bem, de se libertar, de buscar desenvolver o nosso estado de consciência, de crescer para Deus, se houvesse um reforço das oportunidades e das situações, necessariamente isso estaria coadunado com a vontade divina? Por vezes a gente deseja se libertar de certas situações constringentes, mas não fazemos a menor ideia do destino que vamos dar a essa liberdade. Então, algumas prisões nas quais a gente está são motivos para crescer. Essa é a grande diferença, né? Isso não significa apologia a permanecer em certas relações abusivas. Certa vez numa palestra, uma pessoa me perguntou, eu sou agredida física e psicologicamente pelo meu marido. Eu, por conta, né, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, por respeitar a instituição do casamento, devo permanecer casada? Eu não me aventuro a responder algo desse tipo. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que Deus não quer castigar a criatura humana, nem quer nos manter em condições humilhantes a pretexto de praticar o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus quer que nos tornemos perfeitos. E ele nos oferece várias oportunidades e recursos para que a gente se transforme de esboço imperfeito a obras-primas reluzindo perante os seus olhos. Então é lógico que essas situações precisam ser reflexionadas. Mas se eu estou numa relação, né, principalmente envolvendo os meus pais, e é uma situação desconfortável, da qual eu gostaria de me ver livre, em que eu faço esforços, mas percebo que ainda há tendências que eu preciso vencer. Tendências essas que estão contrapostas à lei de amor apresentada por Jesus. Então, são propostas de resignação, paciência, coragem, mansuetude, piedade, indulgência. Se eu tenho resistências morais suficientes e elas também vão se desenvolvendo ao longo, né, do sacrifício, do testemunho que eu pratico, é uma oportunidade para crescer, é boa do ponto de vista da minha evolução moral, então eu acolho como necessidade evolutiva. É por isso que o Evangelho fala sobre respeito, estima, obediência, condescendência, essa capacidade de ceder. Esse dever aos pais se estende às pessoas que ocupam as posições de pais. E o Evangelho fala que o mérito é maior quanto o devotamento é menos obrigatório. Ou seja, essas pessoas que, a rigor, não teriam compromisso conosco, mas que nos acolhem como se fôssemos filhos delas e que se dedicam a nós, né? Então, a esses o mérito ainda é maior. Essa piedade, ela tem que ser discreta, não humilhante, paciente, humana, porque não adianta nada a gente se fazer de bonzinho e, a pretexto de exercer a piedade, humilhar os outros. Não é apenas respeitar os pais, mas assisti-los nas suas necessidades.
mais que pretender corrigi-los, buscar compreendê-los, ouvir com paciência, não entrar em confrontos, buscar dialogar. É bem verdade que nem sempre isso é possível. Há algumas configurações de relações entre filhos e pais, envolvendo principalmente a figura materna, que nós temos um vínculo, né, muito poderoso com a figura materna, em que esse diálogo simplesmente não se sustenta, porque a relação entre duas pessoas é uma dinâmica intersubjetiva. Então, por vezes, o outro também não tem receptividade, não acolhe a nossa oferta de amor. E aí vem o exercício da piedade filial para entender que talvez naquele momento o outro não suporte a paz que a gente tem a oferecer. E isso é duro, porque a gente quer resolver. A gente quer sair da situação de conflito para viver bem, como as famílias que aparecem nas propagandas de margarina, que aparecem na internet, né, nos comemorativos, sabe aqueles vídeos de comemorativos de Dia dos Pais, de Dia das Mães? A gente quer uma família daquele jeito, família que ame. Hoje, eu observo até uma mudança nesse sentido, que o marketing tem colocado tintas de realidade, né? Teve alguma propaganda que eu vi, por exemplo, alusiva ao Dia das Mães, que já falou sobre as mães que adotam os filhos, que são mães legítimas, porque maternam, né? Um relato, inclusive, da mãe que esperou 6 ou 7 anos nessa gestação do filho, né? Porque adotou o filho já com essa idade. Então, isso é muito bonito. Isso é bonito e, na prática, isso implica não apenas a adoção, mas qualquer relação implica desafios que precisam ser vencidos, que precisam ser elaborados. Então, essa posição de piedade é o dar mais que Jesus nos convida lá no Sermão da Montanha, né? Não fazem os publicanos também o bem aos outros? Não praticam também a caridade? As pessoas de má vida também não fazem isso. Que podeis dar mais que os outros? Colocar-se como aquele que serve, como o nosso Messias nos ensinou. Conceder também as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, né? Recolher, que está nas pequenas coisas, recolher o prato que come, ignorar a TV mais alta do que eu gostaria, pedir a opinião para tomar algumas decisões, lhes ouvir os conselhos, as queixas, né? Porque com a vida material também nos concederam a vida moral, a oportunidade de reencarnar. Então, por pior que sejam, sem eles não estaríamos aqui, porque eles funcionaram como co-criadores com Deus para que estivéssemos aqui. E compete a Deus os punir, aqueles pais que descuidam dos seus deveres, não aos filhos. Todo proceder que seria condenável aos estranhos torna-se ainda mais condenável em relação aos pais, principalmente na enfermidade e velhice, que a vulnerabilidade também se torna emocional, a amargura, os medos, né? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós temos este mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não parece ser um momento presente, parece ser uma construção divina no nosso coração. Então, se eu consigo viver em casa o Evangelho, ele já desceu da cabeça para o meu coração. No reino de Deus é que nós receberemos as recompensas por essas boas obras, o que significa dizer uma consciência cristalina, um estado moral mais elevado, uma condição mais feliz. Em casa, a gente se expõe por maior tempo. Por isso que a convivência tem tantos desafios. Nós somos mais nós mesmos, né? E Joana inicia o capítulo 20 dessa obra, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, referindo Mateus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 19, versículo 19, né? Que refere-se lá ao Antigo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 46 a 50, a gente tem a enigmática passagem
quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que o Cristo profere. E Lucas vai contar assim. 3 dias depois, eles, seus pais, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu aflitos te procurávamos. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? E mais tarde, né, Joana até coloca isso aqui no finalzinho do capítulo, ele vai repetir, né, isso. Ela vai dizer: quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou ao grupo aturdido: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar em derredor, a todos elegeu como sua família, pois que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se por toda a humanidade para a qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família, sem abandonar os compromissos morais da afetividade humana, preteriu aqueles que faziam parte da sua família consanguínea, preferindo não se afastar por um momento sequer da determinação de realizar a tarefa encetada. No Cristo, a gente tem a absoluta convicção da sua missão. Recordemos que quando Joana de Cusa, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, pergunta: Posso despedir-me do meu marido para segui-lo? Não, Joana, permanece confusa, né? Então, a cada um ele deu respostas distintas. Ao mancebo rico, ele pede: segue-me agora, né? E assim tantos outros exemplos. Maria Madalena o seguiria anos mais tarde com os leprosos. Cada caso é um caso. No caso do Cristo, a sua família consanguínea não entendia as suas missões e a importância elevada do seu messianato, e ele os pretere para não contrariar a vontade do Pai. Mas no caso da maioria de nós, espíritos imperfeitos reencarnados em famílias conflituosas, a gente usa isso como justificativa para fugir dos conflitos. E aí a gente se insula no centro ou em qualquer outra causa edificante e diz: estou servindo a Deus, mas na verdade abandonou a proposta, a missão no lar que muitas vezes Deus nos confiou. Essa dificuldade implica também um convite. Se a gente tem uma família conflituosa, o convite é: o que eu posso dar para que este conflito possa ser equacionado? Às vezes a gente precisa primeiro resolver algo em nós, a nossa própria mágoa, o nosso próprio ressentimento, a forma de lidar com aquela situação. Outras vezes requer uma operação dinâmica entre os sujeitos. Então a gente precisa mudar, por exemplo, colocar limites na relação com o outro, com o objetivo de que aquela relação seja mais respeitosa, né? Então, cada caso é um caso, mas o conflito aponta necessidade de reajuste. E nesse texto, Joana vai falar: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico. As coisas não ocorrem ao acaso. Daí, a gente precisar pensar muitas vezes na hora de romper os grilhões desse grupo restrito. Buscar não abandonar os compromissos morais familiares, mas cumprir essa missão por mais difícil que nos pareça. Porque a consanguinidade traduz compromisso moral e espiritual mútuo. Na obra Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer: a família é centro essencial de nossos reflexos. Muitas vezes a gente busca várias terapias, né, de vidas passadas, busca através da hipnose formas de descobrir o que a gente foi em outras reencarnações, às vezes sem condições emocionais, psicológicas para lidar com todos esses conteúdos, embora eu respeite absolutamente, né, essas formas terapêuticas, mas a gente não olha para a família.
Emmanuel vai dizer isso. Você quer entender quais são suas missões? Em que pontos você precisa melhorar nessa vida para ser uma pessoa melhor? Olhe para a sua família. Ali está o centro essencial dos nossos próprios reflexos. Através do pai, da mãe super exigente, que demanda a atenção, que tem medo, né, que por vezes exigem demais de você, há um convite de paciência, de tolerância, de indulgência, de perdão sendo processado. A necessidade, portanto, de reparação, reeducação, de acolher esses convites do amor. E, sobretudo, de preservação da saúde mental em relação à própria consciência de culpa. Joana também fala que os filhos renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Que a gente evite ficar naquela eterna briga de quem tem a razão, quem foi que pecou, quem está numa situação pior, né? Normalmente a gente acha que somos nós os ofendidos, né? E que o outro que é o nosso devedor. Nós somos credores, credores de atenção, de ressarcimento, de indenizações. Então, que a gente busque sair dessa posição para, repetindo Cristo, estar num lugar de servir, de entender. Joana também fala que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto consideradas. Há uma mensagem em O Livro dos Espíritos que especula, né, o objetivo da encarnação, capítulo 2 da parte primeira de O Livro dos Espíritos, se não me engano é a questão 132, em que os imortais vão responder. A necessidade da encarnação é evoluir, dito de outro modo. Para alguns é expiação, para outros missão. E dentro dessa expiação está exatamente dirimir esses conflitos, resolver essas questões com o objetivo de nós progredirmos moralmente, né? Expiar essa consciência faltosa e culpada. E é lógico que isso não é fácil, como Joana fala. Esse mandamento maior preconizado por Jesus, que recomenda que esse amor aos pais deve se traduzir como uma piedade, faz com que a gente exercite a compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua própria maturidade moral, e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando muitas vezes antipatia e mal-estar, ou problemas nos nossos relacionamentos. Então, nós renascemos juntos para ajudarmos-nos mutuamente nessa reparação, né? Então, que a gente possa reflexionar sobre toda essa importância, para além das datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Mas que a gente possa reflexionar sobre a importância da família, independente da sua constituição. Hoje, na nossa sociedade do século XXI, temos diversas constituições possíveis, né, para a família. Famílias tentaculares, famílias que se formam e se reformam. Depois dos casamentos, com a inclusão de filhos de fora do casamento, de novas associações entre os parceiros, mas acima de tudo, independente do gênero, da orientação sexual dos pais que formam essa família, a família é um laço de amor. A gente sabe que o amor é um elo espiritual, coração a coração, e é esse elo que não se desfaz e que pela reencarnação só se fortalece. Então, amigos, para finalizar meu comentário, gostaria de fazer uma citação que está presente no livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A confissão de Susana a Cirilo Davenport. Susana, ela faz algo na sua vida, não vou contar para não dar spoiler, mas ela comete um crime em parceria com um outro rapaz e separa Cirilo da mulher da vida dele, porque ela tinha uma obsessão por ele e queria se casar com ele de qualquer modo. E, com o tempo,
A consciência culpada deixa louca. E no momento dessa confissão, Emmanuel vai descrever: Cirilo, com feições de louco, sacou um punhal bradando: não há perdão para o teu crime, Susana. As víboras hediondas devem ser esmagadas. Mas, num ápice, Alcione, que era filha dele, com Madalena, a mulher da vida dele, que era um espírito superior, que não precisava mais reencarnar na Terra, mas o faz por compromisso e piedade filial, compromisso com a sua família espiritual. Alcione sintetizava aquele anjo terrestre que estava além dos retardatários da sua família e que se esforçava, se sacrificava para ajudá-los a subir, a ascender, a vencer. Então, no ápice, percebendo um momento quase trágico, Alcione se coloca entre ele e Susana. Abraçou-se a Susana e, quando viu que a mão armada ia desferir o golpe, exclamou: "E Jesus, meu Pai?" Então, é com essa frase que eu gostaria de encerrar as reflexões. E Jesus, meu Pai? Todas as vezes que nós tivermos dúvida sobre como proceder nas nossas abordagens familiares, principalmente nessa relação com os pais, recordemos a frase de Alcione. E Jesus neste caso? E Jesus aqui? E Jesus com esta pessoa? E Jesus nessa situação? O que faria? Com certeza teremos um caminho certeiro e indefectível para seguir, refletindo a vontade de Deus a nosso respeito. É mais ou menos isso. Muito obrigada, meus amigos, pela atenção. Que Deus nos abençoe e nos encoraje sempre, e nossos votos de muita paz.